Vimos o primeiro mandamento, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Repitam comigo: não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento. O segundo hoje está em Êxodo, como o outro também estava. Êxodo capítulo 20, só que o segundo mandamento está em 3 versículos, 4, 5 e 6. Livro de Êxodo capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Não farás para ti imagem esculpida ou de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 4 e o versículo 5. Não te encurvarás diante delas. Vamos orar. Deus e Senhor, nós não temos outros deuses diante de nós, porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. E nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos Te cultuar, Senhor, com toda sinceridade, mas também baseados na instrução da Tua palavra. E estamos fazendo isso ao longo deste culto e pedimos que o Teu Espírito continue conosco, agora abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que eles assimilem a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. No século 8º da nossa história, houve uma questão, um debate, uma controvérsia que, como todas as outras, causou muitos males à igreja. Uma controvérsia chamada controvérsia iconoclasta. Iconoclasta é uma palavra grega, por isso que é difícil, até a gente, o que está dizendo? E vem exatamente de um movimento que houve dentro da igreja, no sentido de se quebrar as imagens, de destruir-se as imagens que algumas pessoas queriam introduzir na igreja. E no ano 745, houve um líder da igreja chamado João de Damasco, também chamado de João Damasceno, e este pastor, vamos dizer assim, ele fez todos os esforços possíveis e impossíveis para que se exibissem imagens nos templos cristãos, porque na visão desse João de Damasco, abre aspas, as imagens servem para levar os homens a ver a realidade que há por trás delas. Através delas, dizia ele, adoramos a Deus. E ele ficou muito famoso com 3 discursos que ele fez, chamados 3 discursos a favor das imagens sagradas. 3 discursos a favor das imagens sagradas. E, meus irmãos, a pergunta que se impõe ao nosso raciocínio é: como é que alguém que lê a Bíblia e pretende ensiná-la, como é o caso de pastores, de líderes, de pregadores, como é que alguém assim pode, em nome de Deus, patrocinar a idolatria? Como é que pode? Já que o segundo mandamento contraria frontalmente essa prática, proibindo a fabricação ou manufatura e o culto dos ídolos. Você viu que no versículo 4, Deus proíbe a fabricação, e no versículo 5, proíbe o culto a essas imagens, o encurvar-se diante destas imagens. No primeiro mandamento, domingo passado, nós vimos que o politeísmo faz muito mal à saúde da fé, à saúde da alma, porque nos leva a adorar os deuses errados, os deuses que não existem. Neste segundo mandamento, nós veremos que é possível
mesmo diante do Deus certo, adorá-lo de modo errado. Mesmo diante do Deus certo, admitindo só a existência de um Deus, é possível ainda escorregar e adorar ídolos que lembrem esse Deus único. No primeiro mandamento, Deus nos diz a quem adorar. No segundo, ele vai nos ensinar como adorar. A esse desvio de conduta espiritual, a Bíblia chama de idolatria. E o nosso grande pregador, Billy Graham, escreveu num dos seus livros que a idolatria é o pecado que Deus mais odeia. O pecado que Deus mais odeia. E você vai ver que é verdade, que ao longo das muitas páginas da Bíblia, a idolatria é o pecado que mais aparece, é o mais combatido, o mais denunciado pela profecia e pela pregação. Profecia no Antigo Testamento, pregação no Novo Testamento. O mais denunciado. Isso já devia acender uma luzinha amarela dentro da gente, porque quer dizer que a idolatria é um pecado muito fácil de se encontrar e no qual é muito fácil cair. Veremos primeiramente que Deus proíbe a idolatria, porque a idolatria, tenta roubar o lugar de Deus no coração do homem. A idolatria tenta roubar o lugar de Deus no coração. Ora, se nós não gostamos de ladrões, nem fora da igreja, nem dentro da igreja, nós também não podemos concordar com a idolatria, porque ela rouba, é uma ladra, algema nela. Ela rouba o lugar que Deus quer ter exclusivamente nos nossos corações. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? 3 meses depois, o povo estava, vamos dizer assim, parado na esquina da idolatria, no sopé do Monte Sinai, contemplando o monte. Moisés está lá em cima do monte, conversando com Deus, conversando, dialogando, intercedendo pelo povo, adorando a Deus em íntima comunhão, que aliás é uma comunhão símbolo, aquela comunhão modelo que todo crente deveria ter com o Senhor. 40 dias e 40 noites lá em cima, e lá embaixo, no outro extremo, o povo se inquieta e se rebela contra a liderança de Moisés. Que líder é esse que passa mais tempo em oração do que aqui embaixo, entendendo a gente, tentando apartar aqui os vizinhos que estão brigando? Então o povo se inquieta, se rebela e constitui Arão como líder. Põe Arão no comando. Arão faz um bezerro de ouro, faz o inimaginável e ao mesmo tempo imperdoável, e Arão e o povo começam a adorar o bezerro. É interessante, irmãos, que de onde saiu essa ideia do bezerro? De que cabeça saiu essa triste ideia? Porque não foi da cabeça de Deus. Se você abrir Deuteronômio capítulo 4, versículos 11 em diante, pode abrir que eu vou esperar, que é um texto que vale a pena nele meditar, porque ele vai nos dar uma profunda e fortíssima razão contra a idolatria. Deuteronômio 4:11. Então vós vos chegastes ao pé do Sinai e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo, ouvistes o som de palavras, olha aqui, ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma. Então, que forma tem Deus? Não sabemos, porque se Deus quisesse que nós soubéssemos a forma que Ele tem, Ele nos teria revelado uma forma. Vós não vistes forma alguma, tão somente ouvistes uma voz. E Deus sempre é isso, irmãos, uma voz. Deus fala, Deus é voz. E aqui está a voz de Deus para nós. Você quer ser idólatra? Vá em frente, mas saiba que está contrariando
a voz de Deus. Ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou o seu pacto. Versículo 13. O qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, ou literalmente as 10 palavras, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis. Ensinar, de novo a voz, né? Ensinar se faz falando, ensinando, para que os cumprisseis na terra que estáis passando para possuirdes. 15, de novo, retoma-se o tema da forma. Guardai, pois, com diligência a vossa alma. Guardai aqui é no sentido de tende cuidado, muito cuidado com a vossa alma, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, é outro sinônimo, outra palavra para Sinai, falou convosco, falou, a voz de novo, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais. A idolatria corrompe, irmãos. Então Deus não se manifestou com formato algum e pede que os homens não façam nenhuma imagem, porque isso vai corromper-lhes o coração. Para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida ou de escultura, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, olha que tentação, né? Um nascer do sol, coisa linda, né? Quer dizer, antigamente a gente sabia que era coisa linda, agora ninguém levanta tão cedo que dê tempo mais para olhar o sol nascendo. Para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Então veja que aqui em Deuteronômio, Moisés está relembrando ao povo que não houve doação de Deus para o povo de forma alguma, de formato algum. Não existe isso. Então o povo não tinha por que fazer ou bezerro, ou um peixe de ouro, ou um anjo de ouro. Não existe. Deus não está congelado em formato algum. Por isso o Deuteronômio vai dizer: maldito o homem que fizer imagem esculpida. Deuteronômio 27, versículo 15. A repulsa de Deus, meus irmãos, para com a idolatria é descrita aqui no versículo 5, numa linguagem que nós entendemos. Quer ver só? Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A gente entende isso. Aqui, originalmente, a ideia é um Deus que tem ciúmes. Peraí, mas Deus tem ciúme? Todo mundo diz que ciúme é uma coisa doentia. Existe uma doença emocional chamada ciúme, mas aqui o texto não está falando de ciúme doentio, está falando daquele mesmo ciúme de um marido ou de uma esposa para com o seu cônjuge, porque Isaías diz, Isaías 54:5, o teu Criador é o teu marido, o teu Criador é o teu marido. Você está casado, você cultuador de Deus, você crente em Cristo, você está casado com Deus. Então Deus tem ciúmes no sentido de que Ele zela pelo seu cônjuge. Ele não quer dividir o seu cônjuge com ninguém. E eu duvido que haja um cônjuge querendo dividir o seu parceiro com outra pessoa. Será que alguém aqui, algum marido, toleraria que a sua esposa flertasse abertamente com outro homem na sua presença? Será que alguma esposa iria ficar feliz vendo o seu marido visivelmente correndo atrás de outra pessoa? O zelo pelo meu cônjuge? Não, isso não é doença, isso é saudável. Isso quer dizer que eu amo o meu cônjuge e eu quero o bem de nós dois. E é isso então que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor tem ciúmes, é um Deus zeloso. É assim o nosso Deus para conosco. Assim como um marido que visse a sua mulher flertando com outro homem não ia ficar feliz,
Deus também não fica feliz quando vê alguém adorando uma imagem. Adoração a imagens, idolatria é adultério espiritual. Por isso Tiago, não sem conexão alguma, mas totalmente conectado, Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E essa tradução minha aqui traduziu assim: infiéis, que é a ideia de infidelidade, mas o original é adúlteros e adúlteras. Todo aquele, portanto, que se curva diante de uma estátua, de um ídolo, todo aquele que fabrica um ídolo, já é um adúltero espiritual. E o Senhor certamente não quer conviver com adultérios. Neste mandamento, irmãos, nós temos duas coisas: uma ameaça e uma promessa. A ameaça está no versículo 5. No versículo 5, o Senhor diz ainda, depois de zeloso, ele diz assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Como que nós podemos entender essa palavra, irmãos? Deus visitando a iniquidade nos filhos, nos netos, nos bisnetos, 3ª e 4ª geração. É verdade, é muito simples. Se você adorar um ídolo, os seus bisnetos vão pagar o preço por isso. Peraí. Os meus bisnetos, o que eles vão ter com isso? Será que Deus realmente punirá a minha descendência pelas coisas que eu estou fazendo agora? Exatamente. É isso que Deus está dizendo. Não é outra palavra senão esta mesmo. Você entendeu muito bem. E isso, irmãos, por mais injusto que pareça, é um princípio adotado e muito utilizado hoje na psicologia moderna. Quando você vai a um psicólogo ou um conselheiro, uma das primeiras coisas que ele vai perguntar a você é: e a sua família? Me lembro uma vez de um irmão que ficou muito irritado com o psicólogo do seu filho e veio perguntar para mim: mas pastor, como é que pode? O psicólogo falou que eu também tenho que ir para lá, eu e minha mulher. O menino que está se tratando, ele quer levar nós dois também. Eu falei: não, vai sem medo. Vá sem medo, porque isso faz parte do processo terapêutico. É porque o menino não nasceu assim numa árvore, ele não caiu do céu como uma cegonha. Ele veio através de vocês, o pai e a mãe, e foi criado por vocês dois, e a criação, tudo isso. Resumindo, o homem foi e depois viu que não doía tanto assim. Você, se vai fazer um tratamento, vai acabar falando sobre os seus pais, vai falar sobre os seus avós, os seus irmãos e irmãs, os seus parentes, o ambiente em que você foi criado, os valores morais que foram passados para você. Tudo isso você está carregando, é uma bagagem que você está carregando ao longo da sua vida, e isso faz a gente pensar que nós não somos pontos isolados na história, nós estamos conectados com o que veio antes e vamos nos conectar com o que virá depois. Nós somos elos de uma grande corrente chamada a humanidade. Por isso alguns psicólogos dizem que entender o seu passado é conhecer o seu presente. Então Deus vai visitar, olha só, visitar a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos e nos filhos dos filhos dos filhos, nos bisnetos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Preste atenção aqui, porque o Senhor não está falando de culpa, porque isso contrariaria Deuteronômio 24:16, que diz: os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos, mas cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. O que aqui está dizendo é as consequências, não é culpa. As consequências, sim, do nosso mal viver hoje vão se transferir para os nossos filhos. É só ver, por exemplo, um pai alcoólatra. Quantos problemas ele vai legar
aos seus filhos, com a sua própria saúde debilitada, com o seu próprio processo de degenerescência física, mental e emocional. Quanto trabalho não vai dar um alcoólatra para os seus filhos, para os netos? E é isso que o Senhor está dizendo aqui, é uma ameaça. Aqueles que odeiam, olha o finalzinho do versículo 5, diz: até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Em outras palavras, o idólatra não ama o Senhor, porque se ele amar, ele vai adorar só o Senhor. Mas se ele odeia o Senhor, então ele entra por esse caminho, é o que diz o mandamento. Mas o mandamento contém também, graças a Deus, uma promessa, e a promessa está no final, está no versículo seguinte, versículo 6: e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Uso de quê? Misericórdia. Irmãos, misericórdia, que palavra bonita, que palavra maravilhosa. Sem a misericórdia de Deus eu não estaria aqui. Sem a misericórdia de Deus você não estaria aí sentado, cantando louvores, sendo perdoado por Cristo, sendo amado pelo Senhor, visitado pelo Espírito, honrado pela palavra de Deus. Você não estaria aqui. Sem a misericórdia de Deus, ninguém de nós estaria aqui, todos estaríamos condenados. Sem a misericórdia, o inferno nos trancaria dentro das suas portas para todos sempre. Então minha pergunta é: um Deus que usa de misericórdia assim para com o seu povo, como é que tem alguém a coragem de trocar esse Deus por um ídolo de prata, de madeira, de ouro que seja, e adorar esse ídolo? Isaías vai ter uma palavra para esse povo que faz isso. Ele diz assim, Isaías 45, 20: nada sabem, ou seja, está chamando de ignorantes. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam e pedem e oram a um Deus que não pode salvar. Não sabem. Que coisa triste. Paulo é mais radical. Paulo diz que não é só ignorante, não. Paulo vai dizer que é insensato. E na descrição da insensatez dos ímpios, ele diz em Romanos 1, 23, mudaram, tiveram a coragem de fazer isso, irmãos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, a idolatria é uma ladra. Ela rouba o lugar que Deus quer ocupar em nosso coração, e Deus somente. Assim como a gente é casado com um cônjuge só e está estimulado e é desafiado a amar só esse cônjuge e não o resto das pessoas do sexo oposto no mundo, assim também o Senhor quer ter lugar exclusivo em nossos corações. Mas em segundo lugar, além de tentar roubar o lugar de Deus em nosso coração, a idolatria ilude o idólatra. Ela ilude o idólatra. Ela finge que preenche o vazio dele. Você sabe, o ser humano tem dentro de si, já dizia Pascal, alguns dizem que é de Dostoiévski a frase, mas parece que um tirou do outro. Há dentro do coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E essa constatação já vem rolando desde a antiguidade. Plutarco escreveu assim: podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, sem leis, sem uso de moedas como dinheiro, sociedade sem cultura das letras, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramento, sem ritos religiosos, sem sacrifício, conclui Plutarco, tal nunca se viu. Nunca se viu. Cícero também dizia: não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses, ainda que se engane sobre a sua natureza. Por quê? Porque Deus colocou em nós essa fome de eternidade, essa fome de transcendência. E meus irmãos, essa fome é tão grande que se o homem não se ajoelhar diante do Deus vivo, a tentação é que ele se ajoelhe diante de deuses mortos, de ídolos. Vou lhe contar uma história.
Uma história que eu gostei de descobrir quando fui convidado para ser pastor desta igreja. Aconteceu aqui, numa noite em 1890. Quantos anos tinha essa igreja em 1890? Matemático de plantão? 6 anos. 6 anos. Eram 13 ou 14 pessoas que estavam reunidas à noite e cantavam um hino. Um jovem passou do lado de fora, ouviu o hino, parou, procurou de onde vinha aquele som e foi no sentido de encontrar aquele grupo que estava cantando. O jovem chamava-se Francisco. Francisco entrou e logo à porta um português chamado Tomás deu-lhe as boas-vindas e colocou-o para dentro da igreja. Ele entrou e sentou, cantou, ele gostava de música e aquilo... Música atrai, né? Hein, músico? Música atrai. Irmãos, se nós soubermos disso, a gente passaria a cantar mais no elevador. Não vamos exagerar não. Pode ser que tenha efeito contrário, é melhor orar pela conversão dos pecadores do que desafinar tanto. Acabado o hino, o pastor da igreja, o primeiro pastor, chamava-se William Bagby, missionário americano, de pouco tempo aqui, provavelmente no português ruim. O pastor abriu a Bíblia e leu João 3,36, não foi ainda esse nosso texto, João 3,36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E o gringo pregou com vontade, falou da ira de Deus e mostrou a verdade de Deus. E o culto acabou e Francisquinho foi embora. O Espírito Santo de Deus, de alguma forma, fez que essas palavras calassem fundo no coração de Francisco. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E cada passo que Francisco dava, eram essas palavras voltando à sua mente. E ele ficou tão desesperado com aquilo, ele diz: eu tenho que saber de onde que são. Ele não guardou a referência, evidentemente. Foi o primeiro contato dele com a palavra de Deus. E ele tinha um amigo, e o amigo era o padre da cidade, ou da região. E ele foi procurar o amigo, o padre, e contou a história. E o padre disse: olha, são palavras da Bíblia, você quer ler a Bíblia? Então, eu quero conhecer esse livro. Só que o padre não sabia onde estava na Bíblia isso. Desculpa, irmãos, nada contra, né, líderes de outras igrejas, mas aquele padre não sabia. Outros agora sabem muitas coisas da Bíblia, mas aquele padre não sabia. E, portanto, o que o padre tinha não era uma Bíblia assim num exemplar só, mas era uma edição em 4, 5 volumes, daquelas bonitas, né, cheias de... Então, letras grandes. E aí emprestou aquela coleção de Deus para Francisco Sorém estudar. E Francisco Fulgêncio Sorém começou a ler a Bíblia. Ele não sabia onde, não sabia que era João 3,36. Aí ele começou no primeiro volume. Estava longe, né? Até chegar em João ia demorar um pouquinho, mas ele não estava com pressa. O Espírito Santo, irmãos, faz coisas maravilhosas. É Ele quem convence o pecador. Se você foi convertido, é o Espírito Santo que converteu você. E se você ainda não se converteu, é o Espírito Santo que vai convencer você de que você precisa de Jesus. Francisco leu Gênesis, Êxodo. Quando chegou em Êxodo 20, ele chegou a estas palavras que eu li no início desta mensagem: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas. Aí Francisco agora tem um problema, e um problema federal enorme. Como resolver o problema? Ele que todas as noites em casa se ajoelhava diante do santo preferido, ou orava, possuindo imagens de santos em casa. Ele que toda sexta-feira santa peregrinava pelas igrejas
ele ia a 7 igrejas. Negócio bem assim, de supersticioso, né? Mas o idólatra, irmãos, é outra característica dele. Ele é supersticioso. Ele tem medo de Deus, por isso ele tenta fazer as coisas para agradar a Deus. E ele então visitava as 7 igrejas na sexta-feira santa, e em cada uma delas ajoelhando-se diante do Cristo crucificado. Irmãos, o biógrafo que conta essa história, L.M. Bratcher, diz que quando chegou a este texto, Francisco foi como um relâmpago em dia de céu azul e claro. Francisco foi fulminado por essa palavra. E aí, se ele tinha uma pergunta antes, agora ele tem um monte. Agora ele quer resolver outras questões. E voltou ao padre. Agora o padre vai ter que ouvir. Senhor padre, me explique isso aqui. Aí o padre, sabe o que é? O padre ficou enrolado, né? O padre ficou enrolado e disse o seguinte, aspas, essas coisas, Francisco, pertencem à igreja. E você não deve se importar com isso. Essas coisas são para o clero e não para os leigos. É uma boa resposta. Mas Francisco, incomodado pelo Espírito de Deus, continuou a sua busca. E ele voltou a procurar a igreja. Procurou o pastor Bagby. Com medo, com receio, esses estrangeiros. Até porque a sociedade brasileira de então rotulava os crentes de hereges. E você sabe o que a Igreja Católica fez com os hereges. Hoje não faz mais, graças a Deus. Mas ela fez muita coisa errada e ruim com os hereges. Então, quem quer ser herege neste mundo? E ele foi procurar o pastor da igreja, Bagby. E Bagby, irmãos, abriu a Bíblia, explicou para ele. E a história termina com os dois ajoelhados e orando, e Francisco entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E o resto da história você conhece, né? Isso foi em 1890. 10 anos depois, ele se tornava pastor desta igreja, onde ficou por 33 anos. Tudo nesta vida, irmãos, tem um lado bom. Tudo. Até a idolatria tem um lado bom. Sabia? Peraí, pastor, peraí. Idolatria tem lado bom? Qual é o lado bom da idolatria? O lado bom, irmãos, é que ela está testemunhando do sentimento religioso que é universal, que Deus colocou dentro de nós. Deus nos fez seres para adorá-lo. E se nós não adoramos ao Senhor, outra coisa vai ocupar o lugar do Senhor em nosso coração. E em último lugar, a idolatria é perigosa, porque ela petrifica o coração do idólatra. Se ela falha como substituta de Deus, ela ainda tem esse adicional contra si, esse agravante. A idolatria petrifica, insensibiliza o coração do idólatra. É o que o salmista diz no Salmo 115. Salmo 115, versículo 4 a 8, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta, contrariamente ao Deus vivo que fala. A voz de Deus você pode ouvir, mas esses ídolos, eles não falam. Agora o pior vem agora, versículo 8, Salmo 115, 8. Semelhantes a esses ídolos sejam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Semelhantes a eles. Os ídolos têm boca, mas não falam. O idólatra tem boca, mas não fala. Os ídolos têm pés, mas não andam. Os idólatras vão ter pés e não vão andar. Eles têm mãos, mas não apalpam. Têm olhos, mas não veem. Vão ficar iguais. Porque nós, irmãos, acabamos sendo modelados pela nossa liturgia. O culto tem essa capacidade de nos modelar segundo o Deus a quem adoramos. Por isso que é importantíssimo você adorar o Deus vivo e único e corretamente. Não faça para você uma imagem de Deus. Espera aí.
Mas pastor, eu não tenho imagem de Deus em casa. Eu não tenho ídolos. Será que não, irmãos? Será que a idolatria é apenas aquela que produz estátuas de madeira ou de ouro, ou de prata, ou de barro, ou do que for? Não. A idolatria não precisa se limitar ao culto das imagens. É possível que a gente adore coisas como o ouro, sim, como a prata, como uma pessoa, gente que adora gente, um anjo, adora um país, adora um projeto, uma proposta, um partido político, um time de futebol. Por isso as pessoas se matam em nome do seu ídolo. Não é à toa que os jogadores de futebol, muitos deles são chamados de ídolos, porque eles são idolatrados por muita gente, e isso é pecado. Outros idolatram o sucesso, o trabalho. Outros idolatram, como o Salmo 20, versículo 7 denuncia, carros e cavalos. Uns confiam em carros e cavalos. Outros adoram o cônjuge. A outros é o filho. O filho não pode ser tocado, é o meu ídolo. A minha filha é Deus no céu e ela na terra. Não posso discipliná-la porque ela é deusa para mim. Irmãos, francamente, Lutero dizia que qualquer concepção de Deus que imaginemos fora de Cristo é idolatria. Fora de Cristo, qualquer idealização de Deus é idolatria. E Jesus disse, Deus é Espírito. Deus é Espírito, ou seja, é alguém invisível. E é desse modo, irmãos, que Ele deseja e espera ser adorado, em espírito e em verdade. Deus, alguém já disse, não nos deu sugestões interessantes na Bíblia. Deus nos deu mandamentos. Que cada um de nós possa lançar os seus ídolos de prata ou de ouro, ídolos mentais, emocionais, intelectuais, culturais, que nós lancemos os nossos ídolos, no linguajar de Isaías 2:20, aos ratos e aos morcegos, ou seja, que joguemos fora, longe de nós, tudo aquilo, irmãos, que nos distancie da presença espantosa do Senhor. Amém.